Perfeito, pessoal. Então vamos falar agora aqui do orçamento público, né? O que a gente vai buscar entender aqui basicamente? A gente vai tentar entender como que o governo ele executa os gastos dele, como que o governo ele faz o planejamento dos seus recursos, né? Por exemplo, qual que vai ser o plano, quais que vão ser as diretrizes, os objetivos, as metas que a gente vai ter que seguir durante um determinado período de tempo para que a gente consiga através desse planejamento, atender à demanda da sociedade, que a gente consiga investir em infraestrutura de maneira geral, né, hidrelétricas, rodovias, escola, saúde, educação e por aí vai. Então, o orçamento público, se você parar para pensar, ele na verdade é uma lei. Tá? Esse próprio orçamento público aqui ele é uma lei. E ele é qual tipo de lei? Ele é justamente essa lei aqui chamada de Lei Orçamentária Anual, LOA. Tá? Eu vou falar dela daqui a pouco para a gente entender, né? Que ela basicamente vai estimar as receitas e vai programar as despesas de cada um dos anos de acordo com o plano plurianual que foi estabelecido por esse governo, beleza? Ok, então todo orçamento público ele vai passar por uma espécie de planejamento. Então primeiro é preciso planejar para depois você definir aonde você vai fazer os seus gastos, beleza? Então esse planejamento aqui, ele entra como uma das tarefas essenciais da gestão governamental. Por aqui que vai ser definido estratégias para orientar o rumo que se deseja ao país e são definidas aqui também as prioridades do governo federal. E quando a gente fala de planejamento, automaticamente a gente vai estar se referindo ao quê? Ao plano plurianual. Esse plano plurianual aí, ele vai ser a grande lei de planejamentos do país, de planejamentos de gastos do país. E como que ele é feito basicamente, né? Esse plano aqui, ele é renovado a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos deve ser feito um novo plano plurianual. E ele vai ser sempre vigente do segundo ano do mandato atual do presidente até o primeiro ano do mandato do próximo presidente. Então, por exemplo, eu sei que em 2022 vai entrar um novo presidente, a gente vai ter novas eleições lá ano que vem. Beleza, o PPA desse ano aqui, que eu estou gravando a aula de 2021, ele ainda vai ser válido para 2022. Quando chegar lá em 2023, que vai ser o segundo ano do mandato do próximo presidente, aí vai ser feito um novo PPA, ele vai ser vigente do segundo ano do mandato atual do presidente, né, desse presidente que eu estou dizendo aqui, e ele vai valer até o primeiro ano do mandato do próximo presidente, que seria então até 2027, que seria já o primeiro ano do mandato do próximo presidente. Beleza, isso daí é só para a gente entender questões de prazo, né? Que aí esse PPA, esse plano plurianual, ele vai fazer o que basicamente? Ele vai definir as diretrizes, ó, isso é importante, objetivos e metas da administração pública federal para esse horizonte de 4 anos. Então a gente tem que pensar que é como se fosse um caderninho, né, um caderno bem grande aqui, que ao decorrer do tempo, né, a sociedade foi solicitando aos prefeitos, os prefeitos foram solicitando aos governadores, e tudo isso foi passando lá para o governo federal, e o governo federal ele sabe o que o país precisa, ele sabe qual que é o plano estratégico que ele precisa seguir para definir como prioridade nacional e regional. Então esse plano plurianual aí, ele vai trazer para a gente justamente isso que eu falei, ó. Ele vai definir as grandes prioridades nacionais e regionais com metas para cada área de atuação. Então, por exemplo, eu tenho um plano aqui para atingir uma meta de investimento em saúde, em educação, saneamento, transporte, energia. E não vai ser somente esses gastos de grandes prioridades. Né? Aqui também a gente vai ter esses gastos, ó, bem aqui nessa parte aqui, ó, necessários para garantir a oferta permanente de determinado serviço público. Por exemplo, distribuição de cesta básica para as populações carentes. Então isso também vai estar incluso aí nesse plano plurianual. E cada esfera do governo, tanto a federal quanto estadual e municipal, eles vão ter o seu próprio plano. Por quê? Porque eles têm suas próprias responsabilidades. Então, em resumo, o que a gente precisa saber desse plano plurianual? Né? Ele vai ser um plano que vai basicamente planejar o orçamento público nosso. A gente vai ver que a LOA aqui depois, ela vai ter que seguir o que foi definido aqui no plano plurianual. E ela serve para cada 4 anos, tá? Começando a valer aqui no segundo ano do mandato do atual presidente, vai até o primeiro ano do mandato do próximo presidente, perfeito? Então, definições básicas
sobre essa PPA para a gente entender o orçamento público. A lei de diretrizes orçamentárias aqui, o que ela vai definir basicamente para a gente? Ela vai definir o que é mais importante para o governo e como ele vai montar e aplicar esse orçamento dele aqui a cada ano. Então, por exemplo, ele vai trazer as regras, e aí isso que eu quero que vocês fiquem sempre atentos. Ó, PPA, planejamento, LDO, são definidas as regras, eu coloquei aqui, ó, regras do jogo. Então vai definir as regras para você elaborar e executar um orçamento para o quê? Para o ano seguinte. A LDO vai trazer isso. E se você pensar na prática, a LDO ela vai ser o que vai fazer a ligação entre o PPA, que é o planejamento, com o orçamento, que é a LOA, né? Lei Orçamentária Anual. Quando eu falo de LOA, estou falando justamente de orçamento, perfeito? Então a LDO ela vai trazer a ligação entre o PPA e a LOA, beleza? Então aqui, por exemplo, aqui na LDO vai ter quanto será o reajuste do salário mínimo, quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. Isso são algumas coisas que vão aparecer ali na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então é importante a gente saber que ela vai definir aqui as regras, tá? Qual que vai ser o mais importante, como vai ser montado e aplicado esse orçamento a cada ano. Enquanto que a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é justamente o orçamento, ela vai estimar as receitas e programar as despesas. Então é como se assim, lá na LDO está sendo definidas as regras do jogo. Lá na LOA o jogo já está acontecendo. Então ela vai estar programando essas receitas e programando essas despesas de cada um dos anos de acordo com as prioridades que foi abordada aqui no PPA e também com as regras que foram estabelecidas na LDO. Beleza? E nenhuma, ó, isso aqui ó, tá até em negrito aqui, nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na LOA. Não pode. Se não estiver prevista, não vai poder ser executada. Perfeito, pessoal? Então aqui, ó, esse orçamento federal, ele vai incluir toda a programação de gastos da administração pública, desde pagamento de pessoal, aposentadoria, saúde, educação, até o investimento das empresas estatais. Então ele, na verdade, é essa lei, que foi o que eu falei no comecinho aqui da aula de orçamento público, que é justamente a LOA. Então a gente apaga, que é justamente o orçamento público, tá? Então a gente apagando tudo aqui do quadro, só para não ficar muito poluído, a gente consegue ver o que está destacado em azul para a gente fazer a diferenciação em cada um desses instrumentos aí utilizados pelo governo federal. PPA definido o planejamento dos gastos, perfeito? Aqui as regras do jogo e aqui é de fato quando o jogo está acontecendo, que é a fase de aplicação dos recursos propriamente planejados, seguindo obviamente essas regras, perfeito? Beleza, pessoal. Como a gente está trabalhando conhecimentos bancários, a gente não está trabalhando direito, eu não vou passar detalhes aqui de leis, né? Quem que autoriza, por qual ministério vai, esse tipo de coisa eu não vou entrar a fundo, tá? Eu estou passando o principal que está pedindo aí no edital de orçamento público relacionados a conhecimentos bancários, perfeito? Então, por enquanto, a gente fica com isso aí sobre PPA, LDO e LOA. E aí a gente continua aqui vendo essa questão do orçamento público. Nós temos basicamente fontes de receitas, né? Fontes de receitas, a gente pode pensar em tributos. A gente vai ver ainda nessa aula de hoje, uma fonte de receita são os títulos públicos federais, né? Eu vi muita gente com dúvida, eu sempre falei de título público nas aulas passadas. E a galera, o que é isso? O que é isso, né? A gente vai ver que também é uma fonte de receita do governo. E aí tem as despesas do governo, o que ele de fato está gastando, beleza? Existem receitas vinculadas e existem receitas não vinculadas. Essas vinculadas aqui, é aquele tipo de receita que quando eu capto através de um determinado tributo, é como se um carimbo já fosse batido naquele tributo e falasse, essa receita que você arrecadou, o governo, ela já está vinculada a alguma coisa, então ela só pode ser usada para isso. Então ela já vai ter um determinado fim. Ela não vai poder ser usada para mais nada, por isso que diz que existe esse vínculo, né? Tá, tô arrecadando aqui tributos, ó, arrecadando, o governo aqui. Vamos colocar aqui o governo aqui desse lado. E aí ele está arrecadando esses tributos. Parte desses tributos, eles já vão vir com esse carimbo, dizendo, ó, isso é vinculado, governo, você não pode gastar com outra coisa, senão ao vínculo que está nessa receita aqui, tá? Por exemplo, a gente tem esse salário educação, que é uma contribuição aqui, ó, paga pelas empresas à União,
que só pode ser usada para cobrir gastos com o ensino fundamental. Então, esse salário educação, ele é um tipo de exemplo de receita vinculada. Então, quando o governo ele capta esse recurso aqui, ele não pode utilizar esse recurso para mais nada além do pagamento desse salário educação. Outro exemplo é esse imposto aqui, a contribuição chamada CID, que ela vem embutida lá no preço de gasolina, né, de outros produtos aí que a gente utiliza para abastecer o nosso carro, e só pode ser usada na construção e recuperação de estradas, infraestrutura de transporte, em ações de proteção ambiental. Eu só trouxe alguns exemplos, existem vários outros, tá? Mas só para a gente entender a diferença entre uma receita que é vinculada e uma que não é. A não vinculada, né, como o nome já diz, não existe esse vínculo aqui. Então, o governo ele vai poder fazer o quê? Ele vai utilizar os critérios de conveniência e oportunidade e vai decidir onde ele vai aplicar os valores arrecadados. Perfeito? Sem problema, né? E aí, nas obrigatórias aqui, despesa obrigatória, pensa no nome, eu tenho que pagar, não tem como eu refinanciar, não tem como eu adiar isso daqui, eu tenho que pagar isso daqui. São despesas obrigatórias que o governo vai ter. Pagamento da dívida pública, salário dos servidores, aposentadorias, benefício como auxílio maternidade, auxílio doença, transferência aqui, que a Constituição define para os estados e municípios. Então, assim, tudo isso daqui é obrigatório. Eu não posso simplesmente falar, não, esse mês eu não vou executar aqui despesas de aposentadoria, não vou pagar a galera que está aposentada, azar do pessoal. Aí o pessoal passa fome, não tem como pagar as contas e por aí vai. Isso não existe, né? E as discricionárias aqui são aquelas despesas que de fato vão trazer melhorias para o nosso país. Você tem aqui financiamento de pesquisa científica, melhoria do ensino, modernização de hospital, construção de estrada, infraestrutura e por aí vai. E às vezes, quando essa despesa obrigatória ela é muito alta, sobra pouco recurso para ser aplicado nas despesas discricionárias. Então, matemática básica, se isso aqui é muito alto, sobra pouco para isso, e aí, consequentemente, o governo ele acaba não conseguindo investir em outras áreas importantes aí no nosso país. Perfeito? Beleza, pessoal, isso tudo faz parte do orçamento público. A gente entendeu receitas, despesas e a gente entendeu como que o governo ele faz aqui para planejar o seu orçamento. Ok. E aí a gente entra numa parte muito importante, que são esses títulos do Tesouro Nacional, que vai dizer basicamente para a gente o seguinte, é uma das fontes de receita do governo. Tá? O governo consegue arrecadar através de tributos, né? Ele vai lá, coloca imposto de renda, coloca vários outros tributos aí, indiretos e diretos e por aí vai. E ele pode também fazer arrecadação através de títulos do Tesouro Nacional. E aí você sempre vai pensar isso. Eu já tinha até falado isso aqui para vocês. Quem emite o título público federal, título público federal, agora aparece essa sigla, é justamente o Tesouro Nacional. Lembra que o Banco Central ele é o responsável por fazer a compra e a venda desses títulos. Ele não emite esses títulos, é diferente. Quem emite é o filho da dona Florinda, que é o Tesouro, né? Não é assim que ela chamava ele? Tesouro Nacional. Perfeito. Como que eu, pessoa física, posso ter acesso aos títulos públicos federais? Eu posso acessar o site do Tesouro Direto. Então, o site se chama Tesouro Direto. Aí eu compro o título público. Agora, quem emite o título público é o Tesouro Nacional. Eu vou abrir aqui uma tela em branco. Cadê? Deixa eu pegar aqui, a tela em branco, para a gente tentar entender melhor como que funcionam esses títulos, tá? Primeira coisa, aqui está o governo, e o governo ele está precisando de recursos, tá? Ele tem muitas despesas para cobrir, ele está precisando se financiar de alguma forma ou de outra. O que ele faz? Ele vai lá e emite título público federal no mercado. Esse título ele pode ser comprado por pessoas, pode ser comprado por bancos, pessoas jurídicas e por aí vai. E quando essas pessoas aqui, elas compram esse título, elas nada mais estão fazendo o quê? Elas estão pegando o dinheiro que elas têm e estão dando ao governo. Então o governo ele passa a ter uma fonte de recursos aí, que é através dessa pessoa que está investindo nesse produto. Só que em contrapartida, o governo ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que pagar uns juros para essa pessoa. Ele vai pagar um determinado juros aqui, mais o principal que essa pessoa investiu, né? Os juros mais o principal. Então, vantagem para essa pessoa é que justamente ela vai estar ganhando essa parte extra. Ela pode ter investido aqui um principal de R$500, ela aplicou R$500,
e ela depois vai ganhar uns juros aqui de 50, então ela teve um rendimento aí. Para ela é vantajoso, porque ela não estava utilizando esse dinheiro nesse momento, e para o governo é vantajoso também, porque ele pega esse dinheiro hoje, executa as despesas que ele precisa hoje, e ele só vai pagar esses juros aqui ao decorrer do tempo, né? Ao decorrer dos anos. Então ele vai pagando aos poucos essa pessoa aqui. Beleza, então isso daí nada mais é, né, quando a gente fala de título público, de uma parcela da dívida do governo. Então, quando eu compro títulos, eu estou comprando dívida do governo, perfeito? Estou ajudando ele a se financiar. E existem basicamente 5 tipos de títulos que pode aparecer aí na sua prova também, que são 5 maneiras de o governo se financiar. Vamos colocar elas aqui, tá? Eu vou passar primeiro, pessoal, a sigla para vocês, tá? Porque existem essas siglas no mercado, apesar de os títulos já terem mudado de nome, mas existem muitas corretoras, bancos de maneira geral, que utilizam essa sigla ainda. Então eu vou passar tanto a sigla quanto, de fato, o nome do título que é utilizado atualmente, ok? Então o primeiro título que a gente tem aqui é a letra do Tesouro Nacional. Depois nós temos a letra financeira do Tesouro, nós temos a nota do Tesouro Nacional tipo B principal, fecha aqui parênteses. Temos a nota do Tesouro Nacional tipo B e temos a nota do Tesouro Nacional tipo F. Essas daqui elas já recebem outros nomes, tá? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco esses nomes aí. Deixa eu apagar deixa eu apagar isso daqui, que eu vou recolher ele aqui um pouquinho. Esses 3 primeiros títulos, pessoal, esses 3 nós chamamos de títulos sem cupom. O que significa ser um título sem cupom? Quando o título ele é sem cupom, significa que ele é sem juros semestral. Ele não vai te pagar uns juros a cada 6 meses. Existem títulos que têm cupom, que são esses outros 2 aqui, ó, com cupom, que eles te pagam juros a cada 6 meses. Então, por exemplo, quando eu vou lá e aplico o meu recurso aqui, né? Digamos que eu apliquei R$900 aqui no título, ou eu posso receber o meu juros e mais o valor que eu investi, que é o meu principal aqui, lá no vencimento, né? Então, nesse caso aqui, eu apliquei 900, eu recebi 1.000, quer dizer que eu tenho R$100 aí no total de juros, né? Recebi R$100 durante todo esse momento aqui. Isso daqui é um título sem cupom, não recebi nenhum pagamento periódico de juros, eu simplesmente recebi tudo lá no principal, lá no vencimento. Ou eu posso ter um título que ele vai me pagar assim, né? Eu aplico R$900 aqui hoje, lá no vencimento eu vou receber meus 900 mais um determinado juros, e aí durante um semestre aqui, né, considerando que esse título vence daqui a um ano, eu já recebo um juros antecipado, eu já recebi R$50. Então isso aqui é um título com cupom, ele tem pagamentos periódicos de juros, a cada 6 meses ele está me pagando aí um determinado valor. Daqui a pouco eu volto lá para o slide e a gente vai entender como que funciona esse pagamento melhor. Perfeito, então esses 3 primeiros títulos, eles são títulos que não pagam cupom, e aqui são títulos que pagam cupom. Esses 3 primeiros, pelo fato de eles não pagarem cupom, você só vai receber os seus juros lá no vencimento daquele título, né? Você só recebe ele lá no vencimento. Então, durante todo esse prazo aqui, ó, que ainda não venceu o título, você vai receber juros sobre juros, porque você já acumulou aqui no primeiro semestre, você já acumulou R$950, depois os juros vêm em cima desses 950 e por aí vai. Então você recebe juros sobre juros. Então a gente diz que esses 3 primeiros títulos, eles são juros compostos, tá? Juros sobre juros. Enquanto que esses 2 últimos títulos, que são títulos que pagam cupom, você, a partir do momento que você recebe aquele seu cupom, você pega esse dinheiro e guarda no bolso, os juros ele volta a incidir somente em cima do quê? Do principal que você já tinha aplicado. Então ele incide sobre o capital inicial. Então a gente diz que isso daqui, ó, é juros simples, tá? Então dependendo do seu objetivo, você tem que definir. Eu quero receber um juros periódico aqui a cada 6 meses ou não? Eu quero ter o poder dos juros compostos ou somente receber aqui juros simples? Tudo isso daí a gente tem que pensar antes de investir em um determinado produto de investimento. Beleza. E aí o governo ele emite todos esses títulos, né? Só que daí tem parte desses títulos que são pré-fixados, ou seja, já tem uma taxa pré-definida, você já sabe quanto você vai receber.
E tem títulos que são pós-fixados, que você ainda não sabe quanto você vai receber, vai depender da oscilação de uma determinada taxa de juros, de um determinado benchmark. Por exemplo, essa daqui, a letra do Tesouro Nacional, ela é um produto pré-fixado. Por que pré-fixado? Quer dizer que ela tem uma rentabilidade absoluta. Por exemplo, ela vai te pagar 7% ao ano. Tá? Estou chutando valores aqui. É um valor absoluto, você já sabe quanto você vai ganhar antes, já está pré-definido aquele valor. Vou receber 7% ao ano, isso é um título pré, tá? E a LFT, que é a letra financeira do Tesouro, ela vai ser um produto que pós-fixado. E um produto pós-fixado, você não sabe quanto você vai ganhar, vai depender de um determinado benchmark, de um determinado índice de referência. Nesse caso aqui, a Selic. Então, a letra financeira do Tesouro, ela vai oscilar de acordo com a Selic. Se a Selic subir, a pessoa que tem esse título começa a ganhar rentabilidade. Ela vai se favorecer com a alta dos juros. Se a Selic cair, a pessoa que tem esse título vai começar a perder rentabilidade, porque ela também vai acompanhar a Selic. Tá? Então, o título pré, você já sabe exatamente o valor que você vai ganhar, e um título pós vai depender de um determinado indicador. E aí você vê que eu falei a palavra benchmark, né? Benchmark significa índice de referência, indicador de referência. Perfeito, beleza. São as características aqui de cada um deles, né? A NTN-B principal, ela é um título que vai render de acordo com o Índice Oficial de Inflação do Brasil, que é o IPCA, e ela não vai te pagar nenhum cupom aqui semestral, então ela rende de acordo com o IPCA. Já aqui a NTN-B, ela também rende de acordo com o IPCA, mas ela vai te pagar o IPCA mais uns juros semestral, né? Mais juros semestrais. E a NTNF, ela vai ser um título também pré-fixado, então ela é pré-fixado, só que ela também tem mais o quê? Mais os juros semestrais, perfeito? Beleza, se eu fosse passar um macetinho para você tentar decorar isso daqui, né? Qual título é pré, qual título é pós, eu passaria assim, né? Primeira, o T que vem primeiro. Você olha aqui, qual dos dois T's vem primeiro? Esse T que vem primeiro, da LTN, né, ele vem antes, ele é um título pré, quer dizer que vem antes aquele T. E o LFT, o título que vem depois, ele é um título, depois pós. Eu não acredito que isso vai cair assim exatamente para você decorar na sua prova, tanto que eu vou passar o nome atual desses títulos para vocês, tá? Mas se você quiser entender, né, às vezes é interessante. E o B, B de Brasil, você pode pensar em Índice Oficial de Inflação do Brasil é o IPCA, B de Brasil, Índice Oficial de Inflação do Brasil é o IPCA, e o F, você pode pensar F de fixo, que é um título também pré-fixado. Então o governo, quando ele vai emitir esses títulos, ele vai ele vai colocar à disposição aqui de você, cidadão, esses 5 tipos de títulos diferentes. E aí, conforme ele for vendendo esse título ao mercado, a dívida dele, a composição da dívida do governo, já que a gente está falando de dívida nessa aula, ela vai começar a ser dividida. Então, parte dessa dívida aqui vai ser pré-fixada, ele já vai ter uma taxa definida para pagar. Outra parte da dívida vai ser pós-fixada. Outra parte da dívida vai ser de acordo com o IPCA e por aí vai, tá? Então, assim, a gente vai ver depois a composição da dívida atual do governo, perfeito? Beleza, pessoal, eu fiz aqui a introdução inicial para a gente entender esses títulos públicos. Vamos voltar lá para o slide, então, para a gente trabalhar aqui, ó. Esse gráfico que eu coloquei do lado esquerdo é justamente o gráfico de um título que não tem cupom, ó. Você tem aqui o valor presente do título, que é o preço unitário do título, que é o valor que você aplicou atual, e você recebe os juros e o principal que você aplicou, né? Eu apliquei 900, esse é o principal. Então eu recebo os meus 900 mais os meus 100 reais, que é juros, somente na data de vencimento, que é o valor nominal daquele título ou valor de face daquele título, perfeito? Isso é um título sem cupom, lembrar que ele rende de acordo com juros compostos. E o título com cupom vai ser dessa forma, você investe aqui o valor presente lá do título, né, 900 reais, e aí você começa a receber cupons, ó, 25, 25, 25, 25, e aí você recebe lá no vencimento o valor que você investiu, obviamente, mais a remuneração que você tinha acordado. Beleza, e aí aqui os juros é simples. Esses são os nomes, pessoal, dos títulos no dia de hoje, tá? Se você quiser entrar lá no site do Tesouro Direto, até recomendo, você vai ver o valor atual desses títulos, tá? Isso daqui é referente a novembro de 2020, a tabelinha.
Mas se você entrar lá, você vai ver o valor deles, a rentabilidade deles, o preço unitário. O preço unitário é o valor do título, é quanto ele vale naquele dia. Aí você consegue ficar mais atualizado. Esse tesouro pré-fixado, então você vê que é bem mais fácil de você gravar assim, ó, tesouro pré-fixado. Você já sabe que essa daqui é a letra do Tesouro Nacional, que é pré-fixado, o nome já diz, ó, pré. Então, LTN, LTN, LTN. Esse tesouro pré-fixado com juros semestrais, a gente sabe que é a nota do Tesouro Nacional tipo F, que é um título pré que me paga juros, que tem o cupom. Tesouro Selic, eu sei que é a letra financeira do Tesouro, né, um título pós-fixado. Tesouro IPCA, todos esses daqui vai ser a NTNB, principal no caso, né, porque aqui você não tem juros semestrais. E essa outra aqui é somente a NTNB, que tem os juros semestral, beleza? E aí você consegue ver a rentabilidade anual de cada um dos títulos, você vê o investimento mínimo necessário, o preço deles e quando esse título vai vencer. E aí, detalhe, pessoal, a partir de R$30, o investimento mínimo de R$30, eu consigo investir no Tesouro Direto, desde que seja respeitado a fração mínima de 0,01 título. Tá? Então, às vezes, você está olhando aqui e você fala, poxa, William, quer dizer que para eu investir no Tesouro Selic, numa letra financeira do Tesouro, eu vou ter que gastar R$10.000, que é o preço do título. Não, você vai poder comprar a partir de 0,01 títulos. Então, ó, 0,01 títulos equivale justamente a esse investimento mínimo de R$106. Então tá, então vamos dar prosseguimento aqui para a gente entender mais algumas coisinhas, tá? Ah, William, comprei um título. Eu descobri que meu título vence só em 2031, me arrependi. Vou ter que esperar até 2031 para vender meu título? Não, você pode vender diretamente, novamente para o Tesouro Nacional, você pode fazer essa venda se você quiser, porque hoje em dia existe essa recompra diária aqui do Tesouro, só que daí, essa taxa que você tinha acordado de 7,88%, você não vai ganhar. Você só ganha essa taxa se você pegar o seu título e manter ele até o vencimento. Se você vender antes, você vai estar sujeito às oscilações de preços do mercado. Então, esses preços aqui, ó, de 1.180, que foi o valor que você pagou nesse produto, ele vai oscilar. Né? Se a taxa de juros subir, esse preço aí ele vai cair. Se a taxa de juros cair, esse preço vai aumentar. Então, assim, tudo vai depender. Se a taxa de juros sobe, se a taxa de juros cai. E aí vai depender se você vender antes, se você vai ter prejuízo ou se você vai ter lucro, perfeito? Então você pode sim perder dinheiro em título público desde que você venda ele antecipado. Se você esperar até o vencimento, você vai ganhar a rentabilidade que você acordou. Ok, então aqui tem o nome anterior de cada um deles, tem o nome atual de cada um deles nessa coluna e tem a rentabilidade de cada um deles. Aqui tem o cupom, o valor do cupom que é pago pela NTNB, que é 6% ao ano, e aí os juros é semestral, isso aí vai ser dividido, e 10% ao ano na NTNF, beleza? O cupom. Essa rentabilidade aqui, pessoal, você pode ver aqui, William, você falou que é pré-fixado, mas está falando deságio sobre o valor nominal. É porque a letra do Tesouro Nacional, ela tem uma característica peculiar, né? Ela sempre vai ser assim. Ela sempre vai te pagar lá no vencimento do título R$1.000. Então sempre você vai receber R$1.000, né? Apaguei tudo aí da tela para não ficar confuso. E aí o deságio sobre o valor nominal é justamente isso, ó. Deságio, desconto. Você está comprando um título mais barato do que ele vai valer lá no vencimento. Então por esse título ter isso daí, né? A gente diz que ele é negociado com deságio sobre o valor nominal. Você paga um preço aqui no valor presente hoje menor do que o que você vai receber no vencimento. Ok? Isso aí vale tanto aqui para NTNF quanto para LTN, que os dois são negociados com deságio, um desconto aí sobre o valor nominal. Perfeito. Por que que um título pós-fixado é indicado para alta da Selic, pessoal? Por que que a gente tem que pensar isso daí? Quando você tem uma alta da taxa de juros e você compra um título pós-fixado, o título pós-fixado ele faz o quê? Ele justamente acompanha a taxa de juros, ele acompanha o benchmark dele. Então, por ele estar acompanhando, se o juro sobe, o que acontece? A sua rentabilidade sobe também. Então, o pós-fixado ele é indicado para quem espera uma alta da taxa Selic. Então, quem comprou título público federal aqui, o Tesouro Selic, né, essa letra financeira do Tesouro, quando a Selic estava em 2% ao ano,
hoje em dia já vai estar recebendo mais, né? Hoje em dia a Selic ela está em 4,25% ao ano. Então a pessoa ela já ganhou com isso daqui, por isso que é indicado para alta da taxa de juros. E aí, claro, se você acredita que os juros vai cair, né? Digamos os juros fosse lá para 0,25, não seria recomendado você comprar uma letra financeira do Tesouro, porque daí você ia começar ganhando 2, mas no final das contas você ia estar ganhando no final lá somente 0,25. Então por isso que o pós é indicado para alta da Selic. E o pré ele é indicado para a queda da Selic, por quê? Presta atenção no seguinte, você vai lá no mercado e aí você compra um título pré-fixado que te paga 7% ao ano, beleza? Aí do nada, né, conforme o Copom foi lá fazendo suas reuniões, tal, não sei o que, eles decidiram aumentar a taxa de juros na economia. E aí quando eles aumentaram a taxa de juros na economia, surgiu um novo título que está pagando para todo mundo 10% ao ano. E aí as pessoas que estão comprando esse novo título com 10% ao ano, elas vão olhar para você e vai falar, cara, eu não quero comprar o seu título que me paga somente 7. Para mim não compensa. Não vale a pena para mim. Hoje eu posso comprar direto do governo um título que me paga 10. Aí você vai ficar triste, você vai falar, ah, não, e agora? O que eu faço? Eu quero vender esse título, blá, blá, blá. Aí você vai ter que dar um desconto no preço do seu título, para que assim, quando você reduzir o preço do seu título, a taxa de juros do seu título ela possa subir, ela possa voltar a valer os 10%, que é o que vale atualmente no mercado. Então você dando esse desconto aí, você acaba perdendo dinheiro. Então a gente diz que é sempre, quando a taxa de desconto sobe, ó, desconto, quando a Selic sobe, a rentabilidade do seu título ela vai subir, porque daí ela vai se equiparar à rentabilidade aqui do mercado, justamente porque o preço unitário do seu título caiu. Aí você pode falar, William, não entendi nada. Ó, vamos fazer isso daqui com valores. Eu tenho aqui um título que me paga, vamos abrir uma, vamos pegar uma tela aqui. Vamos pegar peraí, vamos ver qual tela eu pego aqui. Vamos pegar essa daqui, porque ela tem mais espaço para eu desenhar, tá? Depois eu volto lá. Vamos supor que eu tenho aqui um título, que ele tem o preço unitário de R$900, e lá no vencimento eu vou receber R$1.000 desse título, beleza? Vamos descobrir qual que é a taxa de juros desse título. Eu vou usar aqui minha HP, não precisa saber fazer o cálculo, com HP, tá? Isso aí nem vai cair na prova de vocês, mas é só para vocês entenderem o que eu quis dizer ali. Então tá, eu tenho aqui 900, é o valor presente do meu título, o 1.000 é o valor futuro do meu título, 1 ano vai ser o tempo de vencimento do meu título, eu só estou usando para 1 ano só para a gente entender, e eu puxo a taxa de... Opa, perdão, esqueci de colocar aqui o 900, opa, eu esqueci de colocar que o 900 é uma aplicação, então tem que botar o CHS, tá, beleza, 900 PV, 1.000 valor futuro, 1 é o meu prazo e aí eu descubro que de R$900 para chegar em R$1.000, ó, de 900 para chegar em R$1.000, eu preciso ganhar 11,11%, que foi o que trouxe aqui minha calculadora. Beleza, agora vamos fazer um novo cálculo aqui. Aí vamos supor que a taxa de juros ela tenha subido lá para 15%. Ela subiu lá para 15%. Olha o que vai acontecer com o preço do seu título. Você vai ter que usar essa nova taxa de juros aqui, né? Se o preço do seu título, se ele vai te pagar no vencimento R$1.000 e agora você tem uma taxa de juros de 15% e o prazo do seu título é 1 ano e você pegar o valor presente dele hoje, você vai descobrir que o preço do seu título caiu para R$ 869,57. Então agora o novo preço do seu título é R$ 869,57. E aí o que aconteceu com isso daqui? O que a gente consegue entender com isso daqui? Sempre que a taxa de juros sobe, o preço do seu título que é pré-fixado cai. Não são de todos os títulos. O pós-fixado não acontece isso. É somente dos títulos pré. Por quê? Porque agora, ó, como a taxa de juros ela é uma taxa nova, de 900 para R$1.000 é só 11%. Só que agora eu tenho que ganhar 15%, então para isso acontecer eu diminuo o meu preço. Então de 869 para R$1.000 é justamente a nova taxa, que são os 15%. Então com isso a gente consegue entender por que um título pré-fixado é indicado para queda da Selic. Porque daí se você tem um título que está te pagando 11% aqui ao ano, e aí a taxa de juros cai, digamos, para 2%, olha o que aconteceria com o preço do seu título. Você tem aqui um título que lá no vencimento vai te pagar 1.000,
Agora você tem uma taxa de juros somente de 2 com vencimento de 1 ano. E aí você pega o valor presente. O preço do seu título, ele vai lá para R$ 980. R$ 980. Então, assim, se você compra um título pré-fixado e a taxa de juros cai, o preço do seu título sobe. E aí você pode, às vezes, vender antecipado e ganhar dinheiro com isso. E se você compra um título pré-fixado e a taxa de juros sobe, você tem uma perca, né, no preço do seu título. O preço do seu título ele cai. Então isso daqui está tudo informado aqui para vocês, tá? Pode ser que a prova cobre isso de vocês? Pode, não tem como a gente saber. Mas como lá no edital do Banco do Brasil tá falando dos tipos de títulos, e isso daí envolve a gente saber para que serve cada um, quais os nomes de cada um, as rentabilidades, então é importante a gente saber isso daí sim, beleza? Então, entender essa relação dessas setinhas aqui, pessoal, isso daqui é muito importante para a gente. Quem comprou título pré-fixado quando a taxa Selic estava lá em 14,25 e deixou para vender agora em 2%, com certeza ganhou muito dinheiro. E a pessoa, ela com certeza, né, se ela for esperta, ela vai vender antecipado, ela não vai ficar esperando o título vencer. Já vende antes porque o preço desse título com certeza se valorizou muito, beleza? Imposto de renda, quem recolhe aqui é o próprio governo, tá? O governo ele vai estar recolhendo, então a gente, a administradora ali da instituição financeira já vem líquido para você o resgate do título. Você não precisa se preocupar com isso, ok? É conforme a tabelinha de renda fixa lá. Então, por exemplo, se você ficar de 0 a 180 dias, nesse produto de investimento você paga 22,5% de imposto. Se ficar de 181 a 360 dias nesse produto, você paga 20%. De 361 a 720 dias, você paga 17,5%. E acima de 720 dias, você vai pagar somente 15% de imposto de renda. Isso daqui pode ser alterado, a gente tem que ficar bem esperto nisso, por conta dessa reforma tributária que está aí para ser aprovada, né? Se for aprovada, essa tabelinha aqui ela vai ser alterada. E aí, por enquanto, ainda vale ela, mas pode ser que seja alterado. Valor mínimo aqui para investir, eu já falei para vocês. Valor máximo de comprar títulos por mês é R$1 milhão. E o cupom é pago sempre sobre o valor nominal do título, independente da taxa ou do preço de compra. O valor nominal do título é o quê? É justamente o valor de vencimento do título. Então, se o título tem um valor de vencimento de R$1.000, o cupom ele é sempre calculado em cima desse vencimento. Então, se é 10% ao ano, você ganha R$100 ao ano. Se é 6%, você ganha R$60 ao ano, porque o título ele tem um valor de 1.000 lá no final, ok? E aí, o que significa esse deságio, o ágio e ao par, né? Quando a gente tem um título sendo negociado com deságio, significa que esse título ele está com desconto. Consequentemente, ele é um título mais barato. Então, o investidor ele recebe a taxa de juros e mais uma determinada taxa, para ele é vantajoso. Quando ele está com ágio, ele está pagando um título mais caro, ele não tem desconto nenhum. Ele paga mais caro do que o par daquele título, que é o valor que o título vale de fato. Então ele vai receber a Selic menos uma taxa aqui, mais caro que o par. E quando o título é o par, ele recebe a Selic mais 0%. Isso daqui vale para as letras financeiras do Tesouro. Se você dá uma olhada aqui no gráfico que eu coloquei, ó, essa letra financeira do Tesouro aqui, ó, esse Tesouro Selic, ele é um título que estava nessa época sendo negociado com o quê? Com deságio. Então eu sei que esse título estava sendo negociado com desconto. Esse valor aqui valia a pena eu comprar. Porque daí eu estou recebendo a Selic mais uma determinada taxa. Perfeito? Beleza, pessoal. Eu sei que não é fácil, tá? Vocês querem ser concursados aí do Banco do Brasil. Eles colocaram um edital aí bem... porreta, digamos assim, bem complicado mesmo, mas a gente tem que focar, tem que estudar, tem que fazer exercício bastante, e aí como eu sempre falo, tá disponibilizado lá no meu site, é só entrar no site na aba simulados, tá pessoal, não tem segredo, entra na aba simulados, vocês vão ver que tem simulados da CPA 10, que aí é a certificação financeira, que eu sou professor também de certificação financeira, isso aqui serve para quem vai trabalhar em banco privado, que é procurar emprego Santander, Bradesco, Itaú e por aí vai. Tem a CPA 20 e tem a CEA. Então tem esses simulados e aí do lado direito tem o simulado do Banco do Brasil. Você pode entrar lá para você fazer. Beleza, pessoal, vamos falar então agora aqui desses sistemas de liquidação, só para a gente entender aonde ocorre a liquidação dos títulos públicos.
Eu ainda não vou entrar em detalhes aqui em relação a B3, né, que é a Bolsa de Valores, porque não é intuito dessa aula. Quando eu entrar lá em noções de mercado de capitais, aí eu volto para essa aula aqui e eu falo dessa casa de limpeza, tá? Essa clearing house aí. O que significa esses sistemas de liquidação e custódia? O nome já diz. Liquidação, então é eu pegando o meu dinheiro e eu dando lá para o governo. Tem que ter alguém aqui no meio para fazer essa intermediação, para fazer essa liquidação, ou seja, dar o meu dinheiro para o governo e o governo me dá o título, isso é a gente fazer uma liquidação, é concluir esse negócio. E depois precisa do meu título estar guardado em algum lugar para fazer a custódia. E aí entra esse sistema, tá? Que é chamado de Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então a gente vê que existe a taxa de juros chamada Selic e existe o sistema chamado Selic, que é onde é liquidado e custodiado esses títulos públicos que eu acabei de mostrar aí para vocês, tá? O que a gente precisa saber disso daqui? É muito importante a gente saber o objetivo. Mitigar significa reduzir o risco de liquidação. Então, por conta da existência desses sistemas, o risco de liquidação é menor. É o risco do quê? Do negócio não dar certo. Então, é muito difícil acontecer de eu mandar o dinheiro para lá e eu não conseguir comprar um título público. Isso não vai acontecer, porque existe um sistema que faz a liquidação dessas nossas operações, perfeito? Vamos lá então agora falar um pouquinho da dívida pública federal, porque também é uma parte que vai ser abordada nesse tópico 4 aí do edital do Banco do Brasil. Então a nossa dívida pública federal, ela vai ser justamente essa dívida que é contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o seu déficit orçamentário. E aí dentro dessa própria dívida vai estar incluído o refinanciamento da própria dívida, que também recebe o nome de rolagem da dívida, tá? Rolagem da dívida. Quando aparecer a palavra rolagem, significa refinanciamento. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que significa isso daí, tá? E aí nós temos basicamente duas formas distintas de classificar a nossa dívida pública federal. Uma é quanto à forma da dívida e outra é quanto à moeda na qual ocorrem os fluxos de recebimentos e pagamentos da dívida. Então presta atenção. Posso classificar a minha dívida pública federal quanto à forma de endividamento. Estou me endividando através de título público, isso é uma forma. Estou me endividando através de uma relação contratual, isso é uma forma. Estou me endividando através de moeda, né? Através de dívida externa, isso é uma outra coisa, em relação à moeda, tá? Que vai ocorrer o fluxo de pagamento. Beleza. Quando a gente fala em relação à forma, então ele pode ocorrer tanto pela emissão de títulos, que eu falei para vocês, ou pela assinatura de contratos. E aí o que eu quero que vocês fiquem atentos? Quando o governo se financia através de título público, essa dívida ela é chamada de dívida pública federal mobiliária. Mobiliária, móvel, pode ser trocada de mãos em mãos. Posso comprar o meu título e eu posso vender meu título. Uma outra pessoa pode comprar o título. Por isso que é chamado de mobiliária. Beleza? Então, quando ela for em relação à forma e for captada através de título público, a gente tem a chamada dívida mobiliária. Quando a captação é feita via contratos, ou a celebração de contratos, a dívida é classificada como contratual, beleza? E aí aqui tem falando sobre os títulos públicos que eu já falei para vocês e os contratos que são aqueles firmados com organismos multilaterais, Banco Mundial, Banco Interamericano, agências governamentais e por aí vai, tá? Até bancos privados também. E quanto à relação da moeda, essa dívida pública ela vai ser ou interna ou ela vai ser externa. Então, se o fluxo de recebimento e pagamento é denominado em moeda nacional, é dívida interna. Se ela é denominada em moeda estrangeira, por exemplo, ela é dívida externa. Beleza? Então, ó, a dívida interna, aqui a gente tem a dívida pública mobiliária federal interna e aqui a dívida pública federal externa. Vamos dar uma lida aqui na definição, né? Quando os pagamentos e recebimentos são realizados na moeda corrente em circulação do país, obviamente o real, a dívida é chamada de interna. Atualmente, toda a dívida pública federal em circulação no mercado nacional é paga em real e captada por meio da emissão de títulos públicos. Então, como é captada por meio da emissão de títulos, a gente vai chamar essa dívida de dívida pública mobiliária, tá? Porque vem dos títulos, que é o que eu acabei de falar aqui para vocês. Por isso, ela recebe o nome dívida pública mobiliária federal interna. E a externa, ó, quando os fluxos ocorrem em moeda estrangeira, usualmente o dólar, a dívida é classificada como externa.
A dívida pública federal existente no mercado internacional é paga em outras moedas que não real e tem sido captada tanto por meio de emissão de títulos quanto por contratos. E aí você emite títulos no exterior, né? Não são títulos emitidos aqui dentro. Aí surge a dívida pública federal externa. Aqui, pessoal, eu trouxe, né, agora para a gente já chegando no final dessa aula aí, né, aula enorme aí para a gente, a questão de estoque da dívida, para a gente entender esse refinanciamento da dívida. Olha o que acontece. Quando chega a data de vencimento de um título que o governo emitiu, então, por exemplo, eu fui lá e comprei um título, e esse título vence em 2023. Chegou o dia de eu receber os meus recursos, né? O governo está aqui. Aí o governo ele vai falar assim para mim, olha, William, tá aqui, eu vou te pagar esse dinheiro aqui. O que ele vai fazer para me pagar esse dinheiro? Ele vai emitir um outro título, que ele vai vender para uma outra pessoa para substituir esse título anterior. Então isso daí a gente pode chamar de refinanciamento da dívida. Ele vai me pagar, só que ao mesmo tempo ele vai arrecadar um novo recurso aqui com uma nova dívida. Né? Então por isso que a gente fala que os títulos públicos, eles são os instrumentos mais seguros que existem para você fazer investimento no Brasil. Porque o governo ele tem a capacidade de se refinanciar sempre que for necessário, né? Então ele pode fazer isso daí. Isso é chamado de rolagem ou refinanciamento da dívida. Só que aí detalhe, ó, isso não é um dinheiro novo entrando para o cofre do governo. Significa que ele não vai poder fazer novos gastos com esse recurso, né? Ele vai fazer o quê? Vai continuar pagando juros e uma parte do principal da dívida pública. É isso que ele vai fazer com esse recurso. Beleza? Então, para a gente ver aqui, ó, quando o governo anuncia o tamanho do orçamento do ano, uma boa parte dele vai para a dívida pública e dessa fatia a maior parte para o refinanciamento da dívida, ou seja, essa mera troca de títulos que eu mostrei aqui para vocês. E o restante para pagar juros e principal. O valor da dívida do orçamento público corresponde apenas ao que será pago no ano. Ele não se confunde com o valor total da dívida. Então, presta atenção. O valor da dívida do orçamento público é somente o que será pago no ano. Lembra que o orçamento público a gente está falando do quê? A gente está falando dessa lei aqui, ó. Lei orçamentária anual. Isso é o orçamento público, beleza? E ela é anual. Não se confunde com o valor total da dívida, porque o valor total da dívida é chamado de estoque da dívida, que abrange tanto a dívida interna quanto a dívida externa. Aí aqui eu trouxe só por curiosidade para a gente ver, ó, a dívida pública mobiliária federal interna, ou seja, a dívida pública oriunda da emissão de título público federal, interna aqui no Brasil, 4 trilhões de reais, 950 bilhões, né? 4 trilhões 940 bilhões, perdão. Aí a dívida pública federal externa, 230, ela é bem baixinha, e a dívida pública federal nossa que a gente tem, 5 trilhões 171 bilhões aí no total. Aqui tem o prazo médio, né, pra gente ver quando que ela vence, só curiosidade. Aqui também curiosidade, ó, pra gente entender o que eu falei lá para vocês. Quando o governo está emitindo o título, parte desse título vai ser pré, parte vai ser pós, né, parte vai ser de acordo com o IPCA, e a outra parte, nesse caso, considerando a dívida externa, vai ser de acordo com o câmbio. Então, atualmente, ó, em maio de 2021, 33% da dívida vem do governo, vem de letras do Tesouro Nacional e notas do Tesouro Nacional tipo F, que são produtos pré. 27% vem das notas do Tesouro Nacional tipo B, tanto a principal quanto a normal, que é o IPCA. E o restante aqui, ó, 35% vem da letra financeira do Tesouro, que é a taxa Selic. E aí parte dessa outra dívida, que é a dívida pública federal externa, só 4,7%, vem de fato ali do câmbio. Aí tem aqui os vencimentos, isso aqui também só curiosidade, tá, pessoal? Em até 12 meses vai vencer 1 trilhão de dívida, 185, depois mais 1,125, por aí vai. E aí aqui os detentores da dívida pública mobiliária federal. Então a maior parte dos detentores são a galera de previdência, ou seja, a maior parte das pessoas que aplicam em previdências automaticamente estão aplicando em título público federal, né? Você pode ver. Não residentes, governos, seguradoras, outros que não especifica, bancos aqui, 30% dos bancos têm a dívida pública mobiliária federal interna e fundos de investimentos também tem bastante parte aí na participação da dívida pública do Brasil, perfeito? Pessoal, com isso a gente fica por aqui, né? O próximo tópico é esse tópico de número 5 aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like,
Inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha com quem precisa e vamos caminhar aí rumo à aprovação, beleza? Não desista, continua vendo os vídeos aí na sequência, como eu falei e eu vou voltar a repetir. Eu vou abordar todos os 23 assuntos da parte de conhecimentos bancários, ok? Então aguardo vocês lá na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau e boa continuidade de estudos a todos.